ideal da cavalaria. Deixa eu ver qual foi a imagem que eu botei disso. Foi aquela imagem da sua época, da revista, do Almanaque dos Cavaleiros. Revista Cruzeiro. Manchete, revista Manchete. Da época. Quando a gente falou no começo que cavaleiro e cavalheiro acabam tendo a mesma origem. Não é exatamente a mesma origem, mas elas têm uma origem associada. Cavaleiro ou cavalaria, né? A gente fala cavaleiro ou cavalheiro, mas os substantivos são cavalaria e cavalheirismo. Cavalaria em inglês é o knighthood, que é você ser um cavaleiro, você andar de cavalo. Né? Cavalheirismo vem de chivalry, e eles são coisas relacionadas. A chivalry, né, o cavalheirismo, por assim dizer, era o código de conduta que surge com os cavaleiros. Talvez aí a gente tenha a associação com o nome. Não sei a etimologia exata, não vou poder ajudar vocês nessa aí. Mas é uma origem assemelhada em última instância. Né? A cavalaria é um código de conduta. Então, o Vermelho falou assim, o cavaleiro às vezes não era tão nobre, o cavaleiro não era, às vezes, em alguns momentos ele não agia daquela maneira, mas existia um código de conduta. E era a forma como aqueles caras, esperava-se que eles agissem. Que é uma coisa que não chega a surpreender, porque os nobres, ninguém inventa mais etiqueta e rito do que nobre, do que aristocracia. Porque é parte do processo de se separar dos plebeus. Né? A criação de rituais específicos é uma das formas de você criar um sentimento de pertencimento social a um grupo específico. Então, esse código de conduta ele vai ser muito forte como elemento identificador dos cavaleiros medievais. Né? Esse cavalheirismo. E não é uma coisa banal. Né? Tem um historiador medievalista conhecido, que é o Gautier. Ele vai, no final do século XIX, estabelecer o que seriam os 10 mandamentos do cavaleiro. Né? Que não é assim, não é que tinha um documento escrito os 10 mandamentos que os caras seguiam. Mas é meio que assim, um compilado do que era considerado esperado como um código de conduta para esses caras. E era uma coisa que se origina, ela é derivada diretamente de 2 elementos importantes para a cavalaria como um todo, que é o aspecto religioso. Falei lá atrás como o Rolando, que era que é transformado, ele era cristão, mas é transformado num mártir, num herói cristão. É a figura primária, né, para a criação desse mito. E isso depois vai refletir na criação das ordens de cavaleiros. Né? Muitos dos cavaleiros vão dar origem às ordens, por exemplo, templárias. Né? As ordens de cavaleiros religiosas que eram, em última instância, organizações simultaneamente militares e religiosas. Então, você tem uma origem religiosa, um elemento religioso muito forte, e que está, de certa maneira, associado também à ideia de honra. Então, o que você espera do cavaleiro é que ele tenha um foco na obediência da igreja, então ele é, acima de tudo, uma pessoa religiosa e devota. Ele tem uma função de proteger a igreja e proteger a fé cristã. Então, por mais que ele seja uma pessoa honrada, uma pessoa valiosa, ele ainda tem que estar disposto a matar infiéis, se necessário. Ele tem que defender os mais fracos, ele não pode recuar. Recuar é uma coisa de covarde, é uma coisa desonrosa. Então, o cavaleiro não pode fazer isso. O cavaleiro deve cumprir os seus deveres, as coisas que ele se compromete a fazer, e ele deve ser generoso. É muito fácil você traçar o paralelo entre isso e o paladino. O paladino do RPG, ele é 100% essa lógica. Talvez não o paladino moderno, o paladino da 5ª edição em diante, da 5ª edição e dessa edição agora, sei lá como é que ficou o nome de 2024. Sabe? D&D único, né? D&D 5.5. Chegou a hora da revolução, siga outros sistemas. Faça o que seu coração mandar. Mas até a 4ª edição, agora eu não lembro como é que era o paladino na 4ª, então nós não falamos dessa edição. Apesar de que nós já falamos dela, vou colocar aqui, ó. A gente fez um papo de mesa que a gente falou mais ostensivamente dela. Mas até a 3.5, e aí eu posso falar com mais certeza,
a minha memória não me falha ainda. O Paladino era isso, né? Daria para você pegar esse código e botar em cima essa coisa de devoção, proteção da fé, matar infiéis, defender os mais fracos, não recuar. Isso era 100% como um paladino era descrito. Então, o paladino do D&D, ele vai carregar mais do que qualquer outra classe, do que qualquer outro elemento, o ideal da cavalaria medieval do mundo real. Quando eu falo, novamente, cavalaria real, cavalaria do mundo real, eu estou falando da figura romântica, romantizada, né, literária dos cavaleiros. Né? O termo paladino, diga-se de passagem, é um termo histórico, que era associado a justamente esse tipo de pessoas. Né? Os paladinos originais são os cavaleiros da Távola Redonda, que eram cavaleiros da Távola Redonda, né? Que tinham tudo isso. Então, o código de cavalaria ou de cavalheirismo, né? Ele vai ter esses 10 mandamentos e ele vai ser esses 10 mandamentos são uma forma de você traduzir o que era escrito naqueles romances do século XII, do século XIII, sobre como deveriam se comportar os cavaleiros. Quão distante isso é da realidade histórica? Significativamente em alguns aspectos. Como a gente falou, você chega num determinado ponto em que a cavalaria passa a ser uma coisa muito mais social, esportiva até, do que militar ou religiosa. Você ainda tem os códigos de nobreza, você ainda tem essa devoção aristocrática, né, aos rituais, mas isso já vai sendo mais reduzido a partir de um determinado ponto. Você não trouxe quais são esses mandamentos, né, Marcelo? Cara, tem um texto aqui, mas é porque, que eu falei, eles não existem, não existe um papel com esses mandamentos. Não é oficial. O cara fez como se fosse pontos, tipo, uma forma de traduzir o que os caras falavam. Aquele Bushido também esse é um paralelo interessante. Esse é um paralelo interessante. O samurai tem muitas semelhanças com a cavalaria europeia, no sentido de... Mas eu acho que, eu não sei, os samurais também tinham que ter uma origem nobre, né? Para ter acesso aos equipamentos. Mas era uma linha muito parecida nesse sentido. De representação, de código de honra, de código de conduta. Os cavaleiros também vão ter uma fase, assim como os samurais têm uma fase no Japão feudal, de ascensão militar em que eles meio que dominam, assim. Nas próprias cruzadas, mandam, né? As cruzadas são um exemplo. Eu peguei aqui, você faz a pesquisa rápida, aí você vai pegar várias versões. Eu peguei uma aqui, que fala que os mandamentos, né, o código da cavalaria, tem esses 10 pontos, que ter no que a igreja ensina e observa as orientações. Defenda a igreja, respeite as fraquezas e seja seus defensores. Respeitem todas... Isso eu acabei de ler. Nossa, tá com português arcaico de Portugal, então tá difícil. Ame sua pátria, né, o local onde nasceu. Não recue durante o seu inimigo. Faça guerra contra o infiel, sem piedade. Cumpra seus deveres feudais e não seja contrário às leis de Deus. Nunca minta e sempre seja fiel à sua palavra. Seja generoso e seja o campeão do direito e do bem contra a injustiça e o mal. Eu já vi outras versões que falam que você tem que defender as mulheres, as viúvas e as crianças. Já vi a função que você nunca pode deixar um crime sair com impunidade, e existem outras variações aí. Mas o que eu queria falar é o seguinte: o ideal da cavalaria, os códigos de cavalaria, por mais que eles não tenham sido escritos, eles foram romantizados. E no final eles foram citados porque você criou para o cavaleiro essa imagem de ser superior. Ele é algo que está acima das pessoas comuns, ele é um campeão. E para você fazer com que essa pessoa que está um cavalo e uma armadura de distância do plebeu
importante, você atribui a ele significado. Porque fica muito difícil para um rei, para um duque, para um conde, confiar o seu nome, a sua bandeira, o seu estandarte a uma pessoa qualquer. Então, fazer com que o cavaleiro seja alguém mais importante faz parte desse domínio ideológico da política, do militarismo. Faz com que aquela pessoa que está com você se torne mais do que um sujeito a mais. Ele se torne um símbolo que está ao seu lado. E se você vai usar isso na sua campanha, é mais uma ferramenta. É mais uma maneira de você engrandecer cenário. Você trabalhar com a ideologização, com o significado e com a quebra de expectativa, com os dilemas morais, porque código de conduta, doutrina, essas coisas, religião, isso tudo dá pano para manga. Você faz o mundo que é preto e branco, bem e mal, virar uma escala de cinza. E isso vai ser bom para o seu RPG se você trabalhar de maneira eficiente. Temos um monte de papo de mestre que fala sobre isso. Caralho, o Ralph falou aí de fazer um Robocop feudal e agora eu quero fazer um Revenant paladino que se sair da armadura morre. Quero fazer um personagem agora. Ok, ó, fica cobre o Marcelo. Cadê aquele Revenante? Cadê aquele Revenante de armadura que morre se sair da armadura? Bota o renascido lá, bota o cadáver dentro da armadura, a armadura renasce o maluco com a missão. Porque o Revenant já tem isso, né? Ele já tem a missão. Ele fica vivo enquanto ele tem uma missão pra cumprir. Quando ele acaba de cumprir a missão, ele morre de novo. Daria pra fazer um Robocop fácil mesmo, de feudal aí. E eu acho que a gente tem um vídeo desse, né? Do Robocop feudal, eu acho que não. Não, mas do Revenant que volta, inclusive, acho que foi A gente falou de renascido, sim. Foi a Valeste? Gibbs, talvez? Foi a Valeste que fez acho um que plot, foi. não foi? Foi. Ou fui eu? Acho que foi a Valeste que fez o plot.